É muito bom estar aqui, como a Gabi disse, né? É importante ocupar esses lugares, eu acho que de uma forma geral, não só como mulheres, psicanalistas, mas nós seis, né? Ocupando um lugar subversivo nessa psicanálise tradicionalista, onde tudo é vinculado a um nome, né? A uma instituição, e essa instituição ao nome, e esses nomes sempre masculinos, né? É a escola do fulano, são sempre homens, né, que ocupam o espaço de produção de conhecimento, de saber aqui na psicanálise, ainda que sejamos a maioria mulheres, né? Então é importante que a gente ocupe esse lugar, é importante que a gente se faça presente, né? Que a gente porte essa porta, assim, né? Que a gente arrebente logo essa porta e entre, sendo convidados ou não, né? Tenho feito por aí, assim, mesmo sem convite, tenho arrebentado algumas portas. E, bom, eu escolhi como temática, eu não lembro o título que eu dei, gente, eu não tenho o folder aqui para falar qual é o meu título. É alguma coisa sobre a realidade e a linguagem. Esqueci um nome bonito que eu dei. Inclusive, escolher títulos não é meu forte, foi bem difícil. Mas o que me convocou na temática que eu vou trazer com vocês, que é o discurso, alguma coisa, a realidade, a linguagem, como que é o nome, gente? Não sei o que eu vou falar. A linguagem, calma aí. Mari, a linguagem como montagem discursiva da realidade. Obrigada, é isso. Né? Eu quero falar sobre a montagem discursiva da realidade pelo viés da linguagem, como isso nos interessa na psicanálise lacaniana, para que a gente tenha um delimitar do que a gente está trabalhando. Porque tem alguma coisa que a gente faz, que a gente sabe, mas às vezes não sabe teorizar muito bem, conceituar, ou não tem isso apreendido de uma forma interessante, que é o que nos separa de outros viés psicanalíticos, ou da psicologia, ou da terapêutica. E a gente entra nesse campo, né, nesse campo de que a gente precisa trabalhar pela primazia significante, que é a lógica significante que vai prevalecer na nossa clínica, e isso interfere em como a gente vai nomear o que é a realidade para a gente. A gente tem uma fala, né, uma fala que a gente usa bastante na psicanálise, mas eu não sei se a gente leva ela junto para a nossa praxis, que é o fato de que nós não somos uma visão de mundo. A psicanálise não é uma visão de mundo. Então, o que tem ali dentro da clínica é uma atuação ali dentro da clínica. Na psicanálise lacaniana, a gente fala muito que é importante que a gente saiba qual é o sujeito da nossa praxis, qual é o sujeito que a gente trabalha, que não é a pessoa, então que nós não vamos direcionar a pessoa e sim direcionar o tratamento. A gente também fala bastante que não importa muito e é a partir daqui que eu quero entrar. Não importa muito o que acontece na realidade, né? A gente tem esse ponto, assim. Não importa muito o que acontece lá na realidade. O importante é o que o nosso paciente traz. E aí eu quero pegar essa separação, né? É uma fala corrente, é uma coisa que a gente costuma utilizar para falar da nossa prática, para falar dos nossos relatos de casos clínicos. Então, a gente fala bastante que, bom, o que acontece lá fora, na realidade, não importa, importa o que o paciente traz aqui. E aí, a minha questão é que isso vem aparecendo conforme eu vou acompanhando casos em supervisão, estudos de grupos, que é essa separação, essa dualidade, né? A realidade lá fora e aquilo que é dito aqui dentro. E aí a questão, a provocação que eu acho importante a gente trazer existe essa dualidade, existe essa realidade lá fora e isso que o paciente traz, e isso que é falado na clínica, isso se separa? Existe um lá fora mais real ou menos real que acontece, existe esse fato, esses acontecimentos factuais lá fora e os acontecimentos lógicos, né? Estou chamando de lógico para separar o que é da ordem do fato, o que é da ordem lógica aqui dos ditos do discurso analítico. Então, existe essa separação? Se sim, quais as consequências de pensar uma clínica com essa separação? E se não, o que a gente então formula, né? Como o que é dito e o que é realidade, o que é real. Então, a partir daqui, eu acho que essa é uma pergunta
Não necessariamente uma pergunta, talvez ela devesse ser uma pergunta, mas essa é uma questão muito recorrente quando a gente vai acompanhar analistas, né, na clínica, seja pela via da dúvida, da confusão, seja pela via do meu paciente tem falado tal coisa, mas isso não faz sentido, não deve ser assim. Ou seja, né, aquela realidade lá fora invadindo aqui a nossa escuta e pensando, não, isso não deve ter acontecido, porque não faz sentido lógico lá fora. Né? Então, a gente está sempre com isso lá fora aqui dentro das análises. Lá fora, talvez, isso aconteça, mas aqui dentro, não. A gente está o tempo todo um pouco confuso com essa dualidade mesmo, né? Se há essa realidade aqui e se há essa realidade lá, qual delas prevalece, qual é a mais importante, qual é a mais real, qual é a menos real. E aqui é que eu acho interessante, porque por uma conjectura mesmo assim, da ciência, né, de hoje, parece que a gente coloca, nós mesmos, psicanalistas, a gente coloca no nosso campo a realidade discursiva como uma coisa não verdadeira. Importantíssima para a nossa clínica, que né, a gente vai trabalhar com ela, mas ela só funciona aqui dentro. A gente coloca a psicanálise, a gente coloca o nosso consultório, a nossa clínica, os nossos casos num lugar laboratorial. Né? Aqui dentro é um laboratório. Então, essa realidade discursiva aqui dentro é só aqui de dentro, isso se dá aqui dentro, porque lá fora, e aí tem esse mundo lá fora. Né? A realidade aqui que se diz, ela é muito pequenininha, ela é uma realidade, e aí, entre muitas aspas, né, isso que aparece muito só discursiva, ela é só da fala, ela é só do nível significante. E por aí vai. Eu acho que é essa problemática não numa conotação ruim, não de algo ruim, mas é essa problemática sobre linguagem e realidade que me interessa trazer aqui hoje, porque eu acho que é uma dúvida, uma dificuldade de base nossa. Né? Entrar no campo da psicanálise lacaniana é esbarrar com essa questão como uma questão primeira, que é o que eu trato, o que eu escuto, o que é real, o que não é real, quais as consequências da nossa prática. Então, conforme a gente vai direcionando o tratamento, o que se altera nessa realidade? Há algo que se altera, mas é numa realidade particular, individual, desta pessoa a quem eu escuto, altera alguma coisa lá fora, e aí, mais uma vez, a gente cai o tempo todo nessa dualidade. Né? Principalmente hoje, com a nossa tentativa de colocar um discurso político dentro da nossa clínica, a gente se depara ainda mais com essas questões. Né? Qual a possibilidade da psicanálise mudar ou alterar ou auxiliar em alguma coisa lá fora, no mundo, né? Então, conforme a gente escuta sofrimentos de minorias, por exemplo, a gente atua de alguma forma lá fora ou a gente só vai atuar aqui dentro nesse discurso particular desse falante que sofre uma coisa que é social. E aí, mais uma vez, tem lá fora e tem aqui dentro. E é interessante, eu não vou entrar, né, gente, por conta do tempo, estou acostumada, conheço boa parte de vocês aqui, boa parte de vocês conhecem a minha transmissão. Eu acho que eu nunca transmiti nada com menos de 3 horas. Então, 45 minutos é muito pouco para mim. Eu acho que essa é a primeira vez. Eu nunca na minha vida, nem antes da psicanálise, nem depois, eu nunca usei menos de 3 horas para falar. Então, assim, esse vai ser o meu maior desafio. Será que eu vou conseguir? Inclusive, né, eu me coloquei na velocidade 1.25. Deve estar perceptível, mas, gente, é o que temos para hoje. Eu não vou poder me colocar no 1.0. Então, a minha tentativa, né, a gente não vai conseguir entrar, por exemplo, seria interessante, eu acho que tem 3 pontos importantes para a gente pensar a realidade até chegar em Lacan, né? O primeiro é que quem começa a se questionar sobre essa realidade, se ela é dual, se ela não é dual, se tem uma realidade exterior, interior, uma realidade psíquica, uma realidade factual, foi Freud. Então, a gente tem bastante informação que o Lacan vai começar a dialogar lá em Freud. A gente tem um aparato filosófico muito grande sobre quais
pressupostos, quais conceitos de real, de realidade, de fato, de lógica a gente vai utilizar, porque isso vai variar em linhas filosóficas diferentes, e quais que o Lacan escolhe para pensar a partir dele, e também a influência da antropologia na hora de pensar o que a gente vai experimentar enquanto seres humanos como real, como realidade. Então, são três grandes campos, né, que a gente precisa dialogar, e eu não tenho tempo para falar de nenhum desses três, então eu vou direto para Lacan. Então, a introdução ela vai ficar aí como, nossa, deve ser interessante pensar desde o início, mas a gente não vai pensar desde o início, eu vou direto para Lacan. Mas sabendo, então, que o Lacan ele tem essas influências, né? Ele vai pegar essa questão e esse pensamento lá de trás. Pois bem, eu vou começar, então, com um questionamento que o Lacan faz lá no Seminário 5, as formações do inconsciente, quando ele diz assim, acho que é o Seminário 5, tá, gente? Talvez eu esteja confuso. Que é, não ficamos perplexos de que os filósofos não tenham destacado há muito tempo o fato de que a realidade humana é irredutivelmente estruturada como significante? O dia e a noite, o homem e a mulher, a paz e a guerra. Eu poderia ainda enumerar outras oposições que não se extraem do mundo real, mas lhe dão sua armação, seus eixos, suas estruturas, que o organizam, que fazem com que haja efetivamente para o homem uma realidade, e com que ele nela se reconheça. A noção da realidade, tal como a fazemos intervir na análise, supõe essa trama, essas nervuras de significante. Então, Lacan ele levanta a questão, né, que não é interessante que a realidade ela seja a grande pergunta na ciência até hoje, né, e provavelmente há de eterno enquanto o ser humano existir, fica aí a pergunta, o que é a realidade? Essa não é uma pergunta respondida, essa é uma pergunta teorizada de inúmeras formas diferentes e muito distintas, a depender das nossas crenças, convicções, dos nossos estudos, a gente vai responder isso de forma diferente, e nós, dentro da psicanálise lacaniana, dentro do paradigma lacaniano, vamos ter também uma resposta para dar conta da nossa praxis. Não necessariamente para dar conta das nossas crenças da vida, né? Mas a gente tem uma resposta, uma estruturação a partir da psicanálise lacaniana para pensar o que vai ser, então, realidade. E o mais importante aqui, né, como o Lacan está colocando, é que a realidade humana ela é estruturada como significante. E aí a gente começa, então. Então, vamos entrar em Lacan. Quando o Lacan fala que a realidade humana ela só é aprendida pelo viés do significante, ele vai dar dois exemplos, um do pôr do sol, do anoitecer, e um do dia, que vem de contos lá da filosofia, o Freud utiliza um deles também. O Lacan ele vai nos dizer que, vou pegar outra citação para fazer o link aqui com o que eu quero falar para vocês, que é o de que não há realidade pré-discursiva, né? Essa é uma citação, eu acho, mais conhecida. Acho que a gente utiliza mais dela, não sei se a gente entende o que ela quer dizer, mas a gente usa bastante, né? Principalmente nos debates mais teóricos, mas a minha questão, mais uma vez, será que a gente consegue apreender isso da teoria na hora da nossa atuação? Será que isso que a gente discursa muito bem, que a gente fala, não tem realidade pré-discursiva, o que mais tem post no Instagram sobre isso? Mas será que lá na praxis, na nossa escuta, a gente aprendeu a radicalidade que é falar isso? O quão radical é dizer que primeiro discurso, não tem nada anterior, né? Esse ex nihilo do significante, esse significante que não tem nada antes dele. Não tem da onde ele vem, o que foi feito ali, né? Primeiro, é ali que tudo começa. E aí o Lacan vem dizer, então, não há a mínima realidade pré-discursiva pela simples razão de que o faz coletividade, e também os homens, as mulheres, as crianças. Isso não quer dizer nada como realidade pré-discursiva. Os homens, as mulheres e as crianças não são mais do que significantes. É Lacan lá no, mais ainda, né? Lá no Seminário 20. O que a gente quer dizer com não há nada que venha antes? Então, em início, né? O início é o discurso, início é o significante. O Lacan vai dar um exemplo muito legal
no seminário 5 também, sobre o dia. E aí eu vou convocar vocês aqui, porque é essa parte que eu acho muito interessante. O Lacan vai dizer o que a gente experimenta como dia. O dia, ele também vai falar do pôr do sol. Eu utilizei hoje de madrugada, conversando sobre isso com meu marido, eu usei o pôr do sol. Eu acho que eu vou usar o pôr do sol, porque eu acho que eu vou convocar melhor vocês com o pôr do sol do que se a gente usa o exemplo do dia, né, Eu me distraio porque eu estou lendo a mensagem do Bergson. Coisas que eu não sei fazer ao mesmo tempo. Ler, falar e pensar. Desculpa, Marina, desculpa. Imagina, é interessante isso, né? Porque eu pensei assim, me veio aquela linha rápida na cabeça, eu vou falar do Big Bang, né? Essa conceituação interessante que tem o livro do Alfredo, aí eu falei, putz, mas aí eu vou falar mais coisas, isso vai me comer 3 minutos, mas enfim, aí eu desisti. Mas então eu vou falar porque isso também te evocou. É isso, o significante é o Big Bang. O que é o Big Bang? O Big Bang é um conceito interessantíssimo, eu não vou entrar nele aqui na astronomia, porque ele tem sido repensado, então o que a gente sabe no campo leigo não é exatamente o que está atualmente em vigor, mas o Big Bang, a ideia do Big Bang é o início de tudo, né? O início do espaço e do tempo. Isso significa que quando a gente questiona, e porque nós humanos a gente vai sempre questionar, a gente quer sempre saber a origem, né? A questão é a origem. Tem gente que pergunta o que vem antes do Big Bang. A minha questão não é essa, não é o que vem antes do Big Bang, porque a ciência realmente tem procurado essa pergunta e obtido respostas, mas não é o que vem antes, é qual é a origem. Né? Se a gente muda para o que vem antes, para a origem, a pergunta sobre a origem, o Lacan também se faz bastante. A gente está o tempo todo conceituando em psicanálise qual é a origem. Então, qual é a origem do Big Bang? Né? Qual é a origem do significante? E aí a gente pode articular de uma forma muito interessante todo o paradigma lacaniano, porque assim como o Big Bang, como pensar o Big Bang é pensar ali na possibilidade lógica de tudo que vem depois estar de alguma forma em um campo. Então a gente pode pensar também isso, tudo que vem depois já estava organizado de certa forma. Isso não significa que existia, isso não significa que já estava lá, mas que estava como a gente fala, né, na filosofia sobre o ser, assim, é um vir a ser. Tem um vir a ser ali da origem, um vir a ser significante, grandioso, sujeito, gozo, que está ali estruturado de alguma forma numa espécie de Big Bang. Né? O Big Bang do significante é essa grande origem que lá na frente vai ser a nossa, então, realidade, como Lacan está dizendo. O que a gente experimenta de realidade humana só pode ser aprendido pelo viés do significante. E aí ele vai dar o exemplo do pôr do sol. Esse exemplo não é lacaniano, não, tá, gente? Mas o que é o pôr do sol? Vamos pensar aqui, todos nós, no pôr do sol. Aquilo que o pôr do sol nos traz de emoção, né? De subjetividade, aquela beleza que você vai ver o pôr do sol todo santo dia, você vai ficar perplexo tal qual. Você vai falar, nossa, eu acho que esse é o mais bonito que eu já vi na minha vida, e daqui a 3 dias esse é o mais bonito que eu já vi na minha vida, e daqui a um ano, nossa, esse daqui é insuperável. Se a gente olha no nosso celular, tem 300 fotos de pôr do sol. Como se a gente nunca tivesse visto um pôr do sol antes na nossa vida, né? Porque tem um pôr do sol e um pôr do sol. E o Lacan vai dizer assim pra gente, ele está falando sobre o dia, nesse exemplo que eu vou dar. Eu estou usando o pôr do sol porque eu acho que vocês vão ficar mais emocionalmente conectados. Mas ele está falando sobre o dia. E ele vai falar assim sobre o dia, para a gente continuar. Mas, gente, que eu vou pegar a citação para eu não falar em nome dele sem falar bonitinho. Deixa eu deixar essa citação. Ele vai falar que o Freud também usa, né? O caso lá de um paciente, ele vai usar, mas é a partir de Nietzsche. E aí ele vem aqui dizer para a gente assim, mais uma vez, ele está falando sobre o dia, mas eu vou trabalhar com vocês o pôr do sol. Vamos lá, falando-lhes do dia. O dia é um ser distinto de todos os objetos que ele contém e manifesta. Ele é mesmo provavelmente mais pesado e mais presente do que nenhum dentre eles. E é impossível pensar, ainda que fosse na experiência humana mais primitiva, como simples retorno de uma experiência. Primeiro ponto que o Lacan está dizendo aqui. O dia, vamos pensar o dia enquanto coisa, né? Vamos pensar o dia. O que representa o dia?
Qual é a representação de dia? E aí a gente pode enumerar várias coisas, né, que são manifestadas quando a gente pensa no nome dia. Mas ele é distinto de tudo isso. A gente pode fazer aqui uma metonímia infinitizada. A gente vai lá, o dia é o quê? O dia é 24 horas, luz do sol, o dia é isso, o dia é aquilo, a gente vai eternamente, o dia não é nada disso. Nenhuma dessas coisas é o dia. Então, tem alguma coisa que é o dia, e aí é interessante a gente pensar a partir da provocação, né, do pôr do sol, do dia, do amanhecer, da lua, porque fica mais sensível, fica mais fácil da gente entender. Então, vamos voltar lá para o pôr do sol. O que é o pôr do sol? É o final do dia, é o sol indo embora, é o céu alaranjado. Mas ele é alguma coisa? Se a gente vamos separar esses elementos, céu alaranjado, isso é um pôr do sol? Não. O fim do dia é necessariamente o pôr do sol? Não. E aí a gente vai estar sempre nesse desencontro, porque nunca vai ter uma representação da coisa que é. E aí o Lacan está colocando nós aqui subjetivamente implicados. Seria a experiência humana mais primitiva, o retorno de uma experiência, a provocação? A pergunta que ele traz é: existe o seu de vocês, cada um de vocês, existe o primeiro pôr do sol de vocês? Toda vez que vocês olham o pôr do sol e sentem essa emoção, e sentem essa coisa bonita, e pegam o celular, o pôr do sol tá lindo, vou tirar foto. Isso daí, essa sensação, ela é o retorno de uma experiência primeira? Então, existiu nas nossas vidas, isso é uma pergunta, viu, gente? Existiu nas nossas vidas, por um acaso, um primeiro pôr do sol, que a gente olhou e falou assim, nossa, esse evento é maravilhoso. E a partir dessa primeira experiência, desse primeiro afeto, dessa primeira sensação, dessa primeira experimentação do pôr do sol enquanto uma realidade, a partir de então, sempre que você vê o pôr do sol, isso te retorna, e aí esse afeto vem, e é por isso que o pôr do sol nos remete a tantas sensações específicas. A partir da psicanálise lacaniana e da ideia de realidade, não. Não existe essa primeira experiência de nós, particulares aqui, de mim. Eu, Mariana, não tive essa primeira experiência, porque não é da ordem da experiência. O que significa? Isso significa que existe o pôr do sol, o primeiro pôr do sol, enquanto um primeiro significante pôr do sol. Existe o pôr do sol. Esse primeiro, na experiência humana. O que é na experiência humana? Isso quer dizer que, na ordem simbólica, que simbolicamente existe o primeiro pôr do sol que nos vem, que passa de homem para homem. Mas não existe na particularidade de mim, Mariana, de você, Bruna, de você, Túlio, de você, Eliana, não existe em nós essa primeira experiência. O que nos é passado vem da lógica significante, vem de um primeiro significante, de um significante primeiro. Lá da origem, e aí a gente vai colocar a ordem simbólica aqui. O Lacan, ele segue dizendo assim: o ser humano não está, como tudo nos leva a pensar que o animal está, simplesmente imerso em um fenômeno de alternância do dia e da noite. O ser humano põe o dia como tal, e com isso o dia vem à presença do dia. Então, não tem primeiro um dia para depois existir a ideia dia. Quando a gente pensa platonicamente, lá em Platão, a gente vai falar da autonomia ontológica da ideia. É mais ou menos isso que a gente vai trazer aqui como significante enquanto origem, e não a experiência enquanto origem. O significante enquanto origem quer dizer que existe uma autonomia dessa ideia, né? Estou chamando de ideia para vocês pegarem o pôr do sol. O pôr do sol, ele é em si mesmo. Existe esse o pôr do sol. Ele não depende que a gente o experimente para que ele exista. Não é a nossa experiência de pôr do sol que faz do pôr do sol. O pôr do sol se faz enquanto significante, e isso nos aprisiona. O Lacan vai falar que assim nós ficamos escravos do significante. Se você separar essa citação aqui do escravo para eu fazer essa articulação. Interessante que eu pensei em várias citações e aparentemente as que eu quero, elas não estão aqui. Tá aqui. A introdução do significante em nossas significações deixa uma margem que faz com que fiquemos escravos dele,
Alguma coisa sempre nos escapa, para além das ligações que a cadeia significante mantém para nós. Há muito que nos é recusado o acesso à realidade, a partir do momento em que penetramos nela pelo viés do significante. Isso significa que termos uma realidade, a apreensão da realidade humana, ser pelo viés do significante, não dá conta de tudo. A gente não apreende tudo. Não tem uma realidade 100% e os humanos sem domínio dela. Os humanos a entendem, a experimentam em sua plenitude, completamente. A introdução do significante nas significações faz com que os homens sejam escravos dele. Esse é o primeiro ponto. Nós somos escravos do que é possível dentro das significações. E quando a gente fala que nós somos escravos e a gente enquadra aqui um limite, né? A gente tem possibilidades limitadas a partir disso, é aqui que a gente tem a deixa de poder pensar o que é sócio-histórico dentro de uma lógica significante para nós, e por que a gente consegue atuar clinicamente, pensando também a sociedade, né? A polis, a política, o que está acontecendo lá fora, como que isso entra aqui na minha clínica? Entra porque nós somos escravos do significante e das significações possíveis e atreladas historicamente a essa ordem simbólica, esse grandioso que está aí. Isso quer dizer que o que acontece nesse fora não é fora, não existe um fora. Não existe um lá fora na minha clínica, tem tais problemas políticos, aqui dentro da minha clínica eu vou escutar neutramente só o que meu paciente tem a dizer. Não, o seu paciente ele vai trazer junto com ele isso que a gente está dizendo que está lá fora. Não tem lá fora e aqui dentro, né, nesse sentido, porque só tem, como se fosse pouco, né, só tem a possibilidade da realidade a partir do significante. O Lacan ele vai dizer que o conjunto significante de discurso, quando a gente faz um conjunto, né, da lógica significante, esse significante que é só por ele que a gente tem a apreensão da realidade, uma realidade que vai nos pautar, que a gente não vai poder, né, ter um acesso todo, não tem esse significante que vai significar o todo da realidade. Quando a gente junta, então, significante e discurso, o que a gente tem? O que é a conjunção? Significante e discurso. É a mensagem que vem do grande outro para o sujeito. Então, o que a gente está recebendo o tempo todo é essa mensagem desse outro, nessa conjuntura do significante, do que é construído discursivamente. E aí a gente precisa pensar, então, o que a gente vai trabalhar numa análise a partir disso. Né? Então, vamos lá para a psicanálise. O que a psicanálise tem, então, dessa ideia aí de que há um primeiro pôr do sol que não é nosso, né? Que nos invade. Então, nós somos invadidos. A gente vai experimentar o pôr do sol porque nós somos escravos do significante pôr do sol, você querendo ou não. Você vai experimentá-lo. Esse pôr do sol ele vai te invadir. Né? Ele vai vir enquanto uma mensagem de uma ordem simbólica, queira ou não. Você vai achar a lua bonita de noite, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. Né? Gostando de astronomia, de astrologia, não gostando, a lua vai estar bonita e ela está mesmo, porque está em lua cheia, está lindona. Nós somos escravos dessa lógica significante e ela vai nos trazer a apreensão da realidade. Eu tiro muitas fotos do pôr do sol porque eu sou escravo do significante. Essa sou eu com a lua. A lua é a mesma, né? Toda fase é a mesma lua, tá lá, toda a mesma lua. E toda lua eu olho para o céu e falo, será que hoje vale a pena montar o telescópio? Vale a pena montar o telescópio. Eu fico tirando fotos durante meia hora na friaca, porque aquela lua é uma nova lua. Não, mas é isso, é uma invasão. Eu sou escrava do significante lua, não tenho o que fazer. Infelizmente, isso é mais forte do que eu. Né? Falemos disso na nossa análise. A análise é para isso, gente, para a gente falar assim, eu sou escravo do significante, o que eu faço agora? E assim, é isso. Segue tirando foto, não tem salvação. O Lacan ele vai trazer uma citação muito interessante. Ele vai dizer assim para a gente: vocês não são psicanalistas se admitirem nisso. Isso de que existe uma experiência, né, primeira, de que a gente tem um empírico, a gente tem uma realidade empírica e é sobre ela que a gente fala. É o inverso, como a gente está vendo, né?
Não tem primeiro empírico, não tem um lá fora mais real que a gente vai experimentar e essas experiências vão ser faladas. Nós somos falados e é isso que a gente experimenta, né? E não o inverso. Então, a gente não está falando sobre as experiências que a gente tem. Nós somos falados e a gente experimenta ser dito por este outro, por esses significantes, por essa lógica. A gente fala sobre ser experimentado pelo significante e não das nossas experiências. Isso é muito radical, né, gente? É isso que eu acho interessante na psicanálise lacaniana e que talvez a gente tenha que levar mais a sério. Nós não estamos falando de experiências, nós estamos sendo experimentados e é disso que a gente fala, né? A gente está falando sobre ser dito, sobre ser escravo do significante. Ser psicanalista é simplesmente abrir os olhos para essa evidência de que não há nada mais desbaratado que a realidade humana. Se vocês creem ter um eu bem adaptado, razoável, que sabe navegar, reconhecer o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, levar em conta realidades, não resta senão mandá-los para longe daqui. Mandá-los vocês, psicanalistas, caso vocês acreditem nisso. Então, Lacan vai dizer, né, que se vocês acreditam nisso, eu tenho que mandar vocês. Ele não falou palavrão, ele não xingou nem nada, né? Para longe daqui, vão para longe daqui. Em português, a gente diria outra coisa. Eu vou mandar vocês sejam escravos do significante. E aí ele segue. A psicanálise, nisso se juntando à experiência comum, lhes mostra que não há nada mais estúpido que um destino humano. Ou seja, que sempre se é passado para trás pelo significante. O nosso destino, tá? E isso é muito interessante, né? Lá na carta roubada, quando a gente vai analisar o fato de que tem alguma coisa ali que ela é prevista, que ela se repete, que você consegue antever um pouquinho, né, que já está um tanto predestinada, você não tem todas as possibilidades do mundo, essas possibilidades são limitadas de você fazer um encadeamento significante. E é isso, o destino humano, ele é estúpido, ele não é assim, você não pode tudo. Você está escravo de certas configurações significantes. E por que eu quero entrar nessa citação? Para a gente pensar o fato de que, a depender da nossa configuração, da nossa conceituação de realidade, a gente vai trabalhar com os nossos analisantes o oposto dessa proposta lacaniana. A gente vai pensar, então, que quando o nosso analisante ele traz para a gente que ele procrastina muito, que, por favor, ele precisa entregar a tese dele de mestrado, a gente vai direcionar uma análise para que finalmente ele deixou de procrastinar e fez a tese dele. O que seria isso? Seria a gente estar pensando o tempo todo que essa realidade dita sintomaticamente, ela precisa ser melhor adaptada. Né? Então, essa pessoa, ela procrastina, mas a realidade do TCC, da tese, do mestrado, não permite isso. Você não pode ser um procrastinador. Então, vamos nos adaptar. Então, vamos deixar de ser ansioso, procrastinador, vamos deixar de ser comilão, compulsivo, vamos deixar de ter toque, porque a realidade nos convoca a sermos adaptados. Falando assim, escancaradamente, parece, né, um absurdo. Não, que isso? A gente não vai fazer isso na clínica psicanalítica, mas é o que a gente mais faz. É o que a gente mais esbarra, é onde a gente mais tropeça. Quando a gente vê, a gente está um tempão angustiado, porque o nosso caso, o paciente fala toda semana que está procrastinando, e a gente intervém dizendo, mas você não teve tempo livre, não ficou na Netflix? O que a gente está convocando? A gente está convocando que ele não procrastine. Né? Porque, opa, então é importante que você deixe de procrastinar, colega. Por que é importante que deixe de procrastinar? A gente está pensando aqui numa adaptação do que e por quê. A gente está caindo lá na crítica do Lacan, que fala inglês, vamos transformar esse eu aí num eu forte. Quando a gente pensa que a gente está escravo do significante, que é esse primeiro significante que nos importa, que a realidade ela inicia lá no primeiro referente, a primeira realidade, o Lacan vai dizer que está lá no objeto A. E é o que resta no final de todos os discursos. Ao fim de todos os discursos, o que vai restar é esse objeto A, causa de desejo.
E ele vai dizer para a gente, desejo e realidade estão numa relação sem avesso e sem direito. A gente não pode tentar separar desejo e realidade. Eles são uma coisa só, eles se relacionam, né? A gente vai utilizar o objeto da banda de Möbius para pensar o desejo e a realidade. O desejo, ele é a essência da realidade. Toda a realidade humana tem como essência, como ponto central o desejo. Essa realidade humana, ela vai se formular, ela vai se montar, ela vai se configurar a partir da relação entre os três registros. A realidade humana, ela não é imaginária. A realidade neurótica, ela não é lá as imagens que o imaginário formula e só. A parte mais importante que o Lacan vai trazer da fantasia, do delírio, é a parte simbólica que se impõe àquele falante. E o que vem, e o que escapa de real, ele vai dizer que há um escape, né? Há alguma coisa não simbolizável, há um impossível ali, que é isso que a gente estava dizendo, né? De que não vai dar conta de tudo, que é esse real que vai aparecer sempre que o fantasma tropeça. Sempre que essa conjunção do sujeito com a causa de desejo tropeça, vacila, a gente tem uma beiradinha de real ali que não é simbolizável. E isso tudo, essa configuração é a realidade que nos vem na nossa clínica. É essa que nos interessa, melhor dizendo, né? Porque a gente pode ter falas aqui e escutá-las vindo para um outro caminho, mas é nessa daqui que a gente vai precisar intervir. E sendo assim, né, e pensando então dessa forma, a gente precisa operar não numa adaptação de uma realidade lá de fora que o nosso analisante precisa estar melhor, precisa suportar melhor, né, precisa se livrar desses sintomas. A questão é escutar o que desse discurso trazido opera como referência. A referência tem que ser o desejo. Então, o que está operando aqui? Qual é a lógica desejante por trás disso? Que é nomeado como essa realidade impositiva, né? Que está aqui, que nos domina, da qual nós somos escravos. Então, é pensar que primeiro existe a origem de tudo, né? Essa essência da realidade no desejo, ela precisa ser pensada sempre pelo viés, pela introdução do significante nesses discursos, para que a gente possa operar, inclusive politicamente, para que a gente não caia, né, na ideia de que é preciso de uma neutralidade. Porque esse conjunto, mais uma vez, né, do significante, do discurso, que vai formular a realidade humana para nós aqui na psicanálise, seja por uma via fantasiosa, neurótica, seja delirante, psicótica, tá, gente? Não interessa, estruturalmente dizendo, essa configuração é a mesma. Há tudo isso que escapa, há algo que escapa, mas é sempre de uma mensagem do outro que a gente vai estar operando. E esse outro, ele pode ser pensado, ele deve ser pensado como uma operação simbólica que inclui o que há de sócio-histórico nas amarras significantes da história humana. Então, não é preciso pensar nessa separação, né? O que é mais real, o que é menos real, o que está lá fora, o que eu trago aqui para dentro. Não é nem que não é preciso, né? É inocente fazer essa separação. Essa separação como se houvesse a possibilidade, isso é bastante neurótico, né? A possibilidade de tem um lá fora mais real, ou menos real, né? A gente está o tempo todo tentando achar o que é verdadeiro ou não. O Lacan vai dizer para a gente que não é a realidade que é questão. Não é a realidade. É real, não é real? Isso aconteceu com o meu paciente, não aconteceu com o meu paciente? Da ordem não é da ordem da realidade que nos importa, é da ordem da crença e da certeza. A crença neurótica e a certeza psicótica. Porque o que a gente fala e o que a gente acha que experimenta, porque a gente, né, a nossa operação é experimentação, a gente acredita que a gente esteja, de fato, experimentando tudo isso primeiro, ainda que seja uma operação inversa, ela se crê verdadeira e a gente tem a certeza de que ela é verdadeira. Seja no campo da neurose ou da psicose, tem uma verdade aqui operando e a verdade e a realidade, elas são distintas.
E é aqui que a particularidade entra. Então, a particularidade do nosso caso não é no fato de uma realidade particular, mas que vai se discursar a partir dessa apreensão com o centro, com o desejo no centro. Então, é importante que a gente opere com essa configuração, né? É da ordem do desejo que se trata, ao fim de todos os discursos, sobre toda e qualquer realidade. Eu acho que eu vou ficar por aqui, passei do tempo, 5 minutos.